essas diferenças aí? 17% os empresários estão pleiteando e os estudantes afirmam que vão querer 0%. Se por eles que a passagem iria ficar mais barata ainda, mas como não podem fazer isso, vão defender 0% de reajuste. E como é que entra aí a MTU na história? Olha, Mário, primeiro eu queria sinalizar claramente que não há nenhum impasse em curso, nem há nenhuma medida, digamos assim, no curto prazo a ser tomada. O que há, de fato, é uma situação em que o último reajuste tarifário foi em novembro de 2005. Havia uma possibilidade de ter uma revisão tarifária no final do ano passado. O governo anterior decidiu não fazer, e aí com isso alguns compromissos que foram assumidos foram se acumulando. Então, de fato, a nossa área técnica da MTU está nesse momento fazendo as contas, porque o que, digamos assim, atiçou a farpa dos empresários foi o último aumento de salário que tinha que ser dado dos motoristas, que foi de 5%. Então, nós estamos fazendo as contas para saber qual o real impacto desse aumento de custos na planilha, no custo do sistema, e identificar qual o risco que tem esse custo em desequilibrar. E aí, quando identificarmos esse risco, não existe, a alternativa não é apenas aumentar a tarifa, você pode também trabalhar com outras fontes de receita que vão cobrir os custos. Então, a gente está agora numa negociação com o governo federal da implantação do Programa Nacional de Barateamento de passagens de transporte coletivo, e há um sentimento forte no seio do governo federal, do presidente Lula, da ministra Dilma, do ministro das cidades, Márcio Fortes, de que seria aplicado um piloto, seria escolhido uma região para ser aplicado um piloto do programa de barateamento. E essa região é exatamente a região metropolitana do Recife, pelas nossas características de ter um órgão gestor único, de ter um sistema integrado, de estar entrando já em fase acelerada num consórcio. Então a gente imagina que, em acontecendo a definição do governo federal desse mecanismo de subsídio, nós não vamos precisar de jeito nenhum de mexer com tarifa. E se isso não acontece agora, acontece mais na frente, a gente vai identificar ainda, em função do cálculo do eventual desequilíbrio, que medidas podem ser tomadas. Aí o secretário Humberto tem falado, existe ainda, por exemplo, a possibilidade de redução do restante do ICMS do combustível, existe a possibilidade de ter um acordo com as prefeituras para reduzir o ISS, enfim, nós vamos trabalhar de maneira a pesar o mínimo possível no bolso dos usuários. E aí eu pediria paciência aos meninos aí, aos nossos companheiros dirigentes da UEP e das demais entidades estudantis, no sentido de que não há em curso nenhuma medida que vá onerar a tarifa. E absolutamente eu queria deixar claro que uma posição que nós estamos assumindo desde que assumimos a MTU é que tudo vai ter toda a transparência possível. Ninguém vai ter susto, nem vai ser convocado para uma reunião que o ponto de tarifa vai entrar como outros assuntos. A gente vai discutir previamente com todo mundo qual a situação do setor. E eu quero reiterar, Mário, não há em curso nenhum movimento de aumentar a tarifa no curto prazo. Então, os estudantes podem ficar tranquilos que em julho nada de reajuste de tarifa. Nós estamos trabalhando para fazer essas contas primeiro. Nós não vamos fazer nenhuma medida precipitada, nem vamos, a primeira providência é transferir para o usuário um eventual desequilíbrio do sistema. Primeiro, vamos discutir qual o tamanho desse desequilíbrio e qual o tempo em que a gente pode conviver com o eventual desequilíbrio sem aumentar a tarifa. Segundo, se tiver um eventual desequilíbrio e ele precisa ser corrigido, vamos ver quais as possibilidades de corrigir sem necessariamente aumentar a tarifa. Os empresários reclamam de um déficit de 30 milhões de reais nos 2 últimos anos. Como é que a MTU coloca essa questão? A gente está calculando exatamente isso, né? Que é fato que tem um déficit, tem, né? Porque a tarifa foi reajustada em novembro de 2005 e ela previa cobrir os custos daquela época. De lá para cá, qualquer um pode consultar, pode verificar quanto aumentou o óleo diesel, quanto aumentou o pneu,
quanto aumentou, por exemplo, o aço, que é a matéria-prima para a fabricação dos ônibus. O salário dos empregados aumentou 5% em 2006, 5% esse ano dos empregados rodoviários. Então, evidentemente que os custos aumentaram. O que a gente precisa identificar é o que significa disso que pode criar problema para o equilíbrio do sistema, equilíbrio econômico e financeiro. Então, é isso que a gente está trabalhando agora e não há ainda uma posição do órgão gestor para que a gente possa sentar com o governador e junto com o secretário para definir um número. E para tranquilizar todo mundo, presidente, quando haveria esse resultado final para definir se teria ou não reajuste? Olha, Mário, não há um prazo, né? Nós não temos prazo nenhum. Há um estudo que eu não quero fazê-lo de maneira nenhuma assodadamente, não quero gerar nenhuma expectativa no secretário, nem no governador, e muito menos na população, de que vai haver ou não aumento agora. O que a gente precisa é ter calma para que os nossos técnicos façam todas as projeções necessárias para que a gente tenha, inclusive, quais os cenários possíveis a serem tratados a partir desse momento. Mas não há um prazo previsto, presidente, para a realização desse estudo? Quer dizer, pode ser esse ano, pode ser o próximo, pode ser daqui a 3 anos? Como é que é? Não tem um prazo? Não tem. Não há prazo. Primeiro, a gente precisa de uma posição do governo federal. O governo federal já tomou a posição de criar um projeto piloto. Perfeito. Quando é que ele imagina que esse projeto piloto vai ser implantado? Esse projeto piloto significa, Mária, por exemplo, algo em torno de, digamos, 3 milhões de reais por mês que a MTU receberia do governo federal para cobrir parte dos custos do sistema de transporte. Então, ela, na prática, pagar os empresários com recursos do governo em vez de pagar com recursos da sociedade. A gente, digamos, poderia diminuir a tarifa um pouco e essa diferença da tarifa e mais os custos que estão onerando seriam cobertos por outra fonte e não simplesmente pelo usuário. Então, esse é um modelo importante porque cria no Brasil uma justiça na área de transporte. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o governo não subsidia transporte. E a gente precisa de outros recursos que não sejam necessariamente o recurso do povo, para poder pagar custo de transporte, que é um serviço caro em qualquer lugar do mundo. Então, primeiro ponto é esse. Se o governo federal disser para a gente, por exemplo, que implanta esse piloto agora em agosto, a partir de agosto, a gente vai experimentar uma redução tarifária. Se ele disser que só implanta isso em janeiro, aí a gente vai ter que trabalhar com as outras variáveis. Como é que a gente suporta até janeiro com esse desequilíbrio que está havendo? E qual é o tamanho desse desequilíbrio e como é que a gente pode, por exemplo, o Estado abrir mão de algum tributo, a Prefeitura abrir mão de outro, o empresário abrir mão um pouco do seu rendimento durante alguns meses. Então, essa é uma equação que a gente vai fazer e eu quero repetir, porque sei da seriedade com que a CBN trata as notícias e quero garantir também para quem está ouvindo a gente nesse momento. Não há prazo nenhum, nem há em curso nada que diga que amanhã ou daqui a 2 dias ou em agosto vai ter revisão tarifária. Nós estamos trabalhando isso com tranquilidade, não tem uma data base, não tem... Por exemplo, se a gente fosse imaginar nos últimos anos, o mês de reajuste tarifário é novembro. Então, mas eu acho que isso a gente deve trabalhar com tranquilidade. Ok, presidente, então obrigado pelas suas informações e esclarecimentos que são tranquilizadores, pelo menos para os estudantes que estavam preocupados com relação a essa questão. Bom, tá bom, Mário. Nós conversamos com o presidente da MTU, Dilson Peixoto, que garantiu que, por enquanto, não tem discussão para reajuste de passagens de ônibus.